8, 7. Já estamos de volta com o especial Terra Santa, a Guerra pela Paz. Agora são 7h22 no horário de Brasília. Nas nossas redes sociais, Deilde Cordeiro diz assim: na minha opinião, os dois lados, mesmo que a comunidade internacional desse apoio e opiniões, isso não iria influenciar, na minha opinião, porque Israel e Palestina, pelo jeito, não querem nenhum tipo de acordo. Você pode deixar seu comentário também nas redes sociais, no Twitter, @TV Novo Tempo, pelo Instagram, @TV Novo Tempo, ou no nosso facebook.com/Novo Tempo. Facebook é só Novo Tempo. Lembrando que você deve usar a hashtag especial Terra Santa. Vamos agora acompanhar um pouco do histórico de como começou esse conflito entre Israel e Palestina. O conflito atual entre Israel e Palestina reflete um vasto histórico de disputas. Mesmo envolvendo a briga por uma terra considerada sagrada por 3 religiões, a judaica, a islâmica e a cristã, o conflito é tido pelos especialistas como político. A questão religiosa, me parece que não é o principal ponto do conflito entre Israel e Palestina. Realmente o principal ponto é político e tem a ver com o exercício da soberania sobre uma terra, que não é qualquer terra, é aquela terra. Ainda assim, entre os elementos desencadeadores, montado o movimento sionista, que surge no século XIX e tinha a intenção de criar um Estado judeu na terra chamada por eles de Sião, sagrada para o povo. O fim da Primeira Guerra Mundial é visto como a abertura do cenário para o caos. A derrota do Império Turco-Otomano deixa a região da Palestina sob o mandato da Inglaterra, que já tinha planos sobre o destino do local. Então, duas citações históricas importantes, né? Uma que é a Declaração Balfour, né? Estabelecida pelo Lord Balfour, que era o primeiro-ministro inglês, que vai, de certa forma, prometer, né, essa criação do Estado, um Estado para os judeus nessa região, ao mesmo tempo, né, que os ingleses firmavam um acordo com as tribos árabes, né, para que as tribos árabes lutassem contra os turcos a favor dos ingleses, né? E, ao mesmo tempo, né, que se afirma essa declaração Balfour, ingleses e franceses já haviam assinado o acordo Sykes-Picot, né, partilhando essa região e, inclusive, estabelecendo o mandato britânico na Palestina. As condições do conflito, elas estão dadas justamente por algo que aconteceu lá no passado, há 100 anos no mínimo, que é essa contraposição entre Ocidente e Oriente, entre os turcos, otomanos, muçulmanos de um lado e a modernidade que foi levada pelos britânicos, pelos franceses, americanos e depois pelos israelenses, uma contraposição que perdura e que tende a perdurar. Com a migração de judeus da Europa para a região, ocorrem os primeiros confrontos já nos anos 20, até que em 1936 ocorre a Revolta Árabe-Palestina, exigindo, sem sucesso, o fim da migração e a criação de um Estado nacional. A Segunda Guerra Mundial intensifica a migração de judeus e aumenta a tensão na Palestina. A Inglaterra deixa nas mãos da ONU a decisão sobre a região. O acordo previa a divisão do local em 2 partes. Israel criou seu próprio país, mas o Estado árabe previsto não foi estabelecido. Outros países da região entram no cenário e acontece a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os países árabes independentes naquele momento, né, vão fazer uma ofensiva, né, a Israel, né, esse recém-estado ainda, né, que está se constituindo, que era justamente por conta, né, dessa expulsão desse êxodo, da forma como foi feito. A Guerra de 48, né, que os judeus consideram como, né, a independência, né, e que para os palestinos é a catástrofe, a Nakba, né? Então, é o mesmo momento histórico entendido, né, de 2 formas, né? É o primeiro momento que, de fato, todas as guerras árabe-israelenses que ocorrerão a partir de 48, a vitória será sempre dos israelenses, né? As vitórias de Israel vieram também com a apropriação de mais territórios. Uma das guerras mais simbólicas é a de 1967,
conhecida como Guerra dos 6 Dias. Os israelenses derrotam os vizinhos árabes, conquistando a faixa de Gaza, a Cisjordânia, a Península do Sinai e as colinas de Golã. 67 muito complicado, né? Porque é o desmantelamento, na verdade, desse Estado palestino que nunca existiu, né? De fato, efetivamente, porque ele, desde a partilha, né? Nunca se conseguiu estabelecer como Estado. Mas 67 é a impossibilidade. A Guerra do Yom Kippur, em 73, foi uma tentativa dos países árabes de recuperar territórios, mas acabou mal sucedida. Outro ponto importante é a primeira Intifada, em 87, uma revolta de palestinos contra o que classificavam como opressão de Israel. O início dos anos 90 é marcado pelos acordos de Oslo, assinados, mas não efetivados. O que a gente percebe é que, depois que os acordos de Oslo foram firmados, houve um período de grande otimismo, né, em que inclusive os americanos apostaram muito no crescimento econômico, naquilo que eu me referi do turismo religioso, que poderia crescer muito, né? Entretanto, os grupos mais radicais de ambos os lados foram se manifestando. E o assassinato do Isaac Rabin em 95 realmente foi estopim para um processo de escalonamento do conflito que aí realmente não cessou até hoje, né? Do meu ponto de vista, eu creio que tanto a solução para esse conflito está justamente no desenvolvimento de todos ali, de toda a região. Porque, na verdade, não é possível solucionar uma situação de desigualdade dessa maneira. Se nós temos uma desigualdade tão grande, a convivência sempre será problemática. Isso não é só na Palestina ou no Oriente Médio que ocorre. Se nós formos imaginar o continente africano em relação à Europa, que também está exportando pessoas miseráveis para lá pelo diferencial econômico. Então, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de uma política global, a solução para isso é justamente a diminuição das desigualdades, que fará com que, não só no Oriente Médio, mas no mundo em geral, você tenha menos guerras, menos sofrimento, menos opressão. Ok, para a gente continuar aqui nossa conversa nos estúdios, André, depois desse VT explicativo, nesse segundo bloco, queria saber de você. A gente comentou ali sobre o Tratado de Oslo. O primeiro Tratado de Oslo, ele foi colocado ali em 1993. O ano passado completou 20 anos. Quando ele foi assinado, parece que a gente estava tão próximo da paz, parece que um acordo seria ali rápido a ser implementado naquela região. Mas 20 anos se passaram e parece que a gente ficou mais distante da paz ali na região. E aí? Pois é, na verdade, os acordos de Oslo são um acordo piloto que deu autoridade, criou a Autoridade Nacional Palestina, foi reconhecido mutuamente os dois lados, ou seja, Israel reconheceu que precisa fazer um Estado palestino, os palestinos reconheceram a existência do Estado de Israel. A partir do momento que existe esse reconhecimento, que não era reconhecido antes pelos palestinos, Israel concordou em entregar parte do território que foi controlado por Israel em 67 para os próprios palestinos que moravam naquela região, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que até então eram controlados pelo Egito e pela Jordânia, depois da Guerra da Independência. Os acordos de Oslo, eles foram um acordo piloto. Eles começaram com os acordos de Gaza e Jericó, que deu 80% do domínio da faixa de Gaza para a mão do Arafat, para ele começar a administrar a própria população palestina, e a Cisjordânia foi dividida em 3 partes, em 94, sendo que a parte A, B e C, a parte A são as cidades palestinas, a parte C é uma zona mútua de segurança que tem uma cooperação até hoje em dia entre as forças de segurança palestinas e as forças israelenses, e a parte C onde estão as colônias judaicas. O problema é que essas colônias judaicas, de acordo com a lei internacional, como foi um acordo feito pelas duas partes, Israel se achou no direito de continuar construindo o que eles chamam de crescimento natural nessas colônias, porque no acordo está escrito que a determinação final de ser vai acontecer no final do acordo, e o acordo nunca chegou no final. O Rabin foi assassinato, existiu um governo de direita, Ehud Barak entrou no governo em 2000, ofereceu, ou seja, os acordos de Oslo, eles fazem parte do processo de paz que começou em 91, com o mapa do caminho em Madrid. E os acordos de Oslo, eles começaram
a serem implementados no mesmo ano. Eles não iam terminar no ano seguinte, eles iam continuar até no final os palestinos poderem administrar o próprio país, terem instituições e força suficiente para administrar o próprio país. O problema é que esses acordos minaram por causa de uma certa forma extremistas israelenses, o extremista israelense que matou Yitzhak Rabin e colocou um governo de direita no lugar, e o terrorismo que começou, o Hamas foi criado em 88. O Hamas começou, a ala militar do Hamas a fazer atentados suicidas em Israel em 92, um ano antes de Oslo. Então a direita israelense usou isso já como um argumento falando, não tem como a gente sair do território, se a gente não controlar o território a gente vai ter menos segurança do que a gente está tendo agora. O israelense é vidrado e viciado em segurança desde a fundação do país, que quase terminou de existir várias vezes. Então, se você não implementar um Estado palestino que seja desmilitarizado e tenha só uma força de segurança forte para controlar os extremistas, os israelenses não vão concordar em sair do território e dar a soberania para eles. Ok, tá certo. Uma pergunta que eu preciso tratar com vocês dois, depois até pode voltar para o André, mas você, professora Suad, uma questão aqui é a Guerra dos 6 Dias. A gente vê que o território ali na região, ele fica muito diferenciado depois da Guerra dos 6 Dias. A gente citou isso na matéria. Eu queria saber se o caminho, para quem sabe um possível acordo, seria aquela distribuição de terra antes da Guerra dos 6 Dias, depois da Guerra dos 6 Dias, a gente sabe que mudou o território porque Israel conquistou outras áreas. Você acha que esse seria o caminho, voltar antes da Guerra dos 6 Dias na questão territorial? Não é só isso também. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que se reconhecer Palestina como Estado também. Aí começar a se falar de igual para igual. Ok. Quando se Israel for devolver esses territórios que foram tomados, né, em 67... vai sobrar uma partezinha aí que vai ser muito difícil de negociar, que é Jerusalém. Jerusalém não pode ser totalmente dominada por Israel. Ela tem que ser um espaço onde todos os que têm templos religiosos possam visitar. Então, vai ser uma negociação difícil aí. Muito tensa, tem os territórios que o André falou também, a construção dos assentamentos, porque que estão também em local indevido, né? Nós temos também as fronteiras que têm que ser abertas também, de alguma maneira, para eles poderem se locomover, entrar alimentos e outras coisas mais necessárias. E também, o que é mais importante, a volta de 10,5 milhões de refugiados palestinos que estão pelo mundo. E Israel não está de acordo com a volta porque tem medo de perder a identidade do país. Não, a questão dos refugiados são 4 milhões e 800, não 10 milhões. Mas o problema dos refugiados é que, olha só o paradoxo, a ONU tem 2 agências para refugiados. Uma para todos os refugiados do mundo inteiro, em todas as guerras na história das nações modernas, e uma só para os palestinos, que foi criada em 50, sendo que você pode ser refugiado se você foi tirado da sua casa até 2 anos antes da fundação do Estado de Israel. Ou seja, se você morou lá 2 anos é suficiente. Se você imigrou, por exemplo, hipoteticamente, da Arábia Saudita para Ramallah, e morou em Ramallah, ou morou em Yafo, e teve que sair de lá, você já é considerado um refugiado, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. O problema das fronteiras de 67 é muito importante salientar. Na Guerra da Independência, quando terminou a Guerra da Independência em 49, a Jordânia dominava a Cisjordânia e o Egito dominava a faixa de Gaza. Eles não deram cidadania e nenhum direito para a população local. Eles dominaram esses 2 territórios militarmente e durante 20 anos nunca foi dito nada a respeito de um Estado palestino. Por quê? Por que os árabes, quando dominavam os territórios que não tinha nenhuma colônia judaica, que hoje em dia tem 700 mil pessoas morando na Cisjordânia, não fundaram então um Estado palestino? Só depois que Israel vem a conquistar os 2 territórios, foi que o Estado palestino, a ideia do Estado palestino começa a ser colocado. E veja só, eu sou completamente a favor do Estado palestino, eu acho que é ético, moral e correto a criação do Estado palestino viável, que viva lado a lado, em paz e em segurança com Israel. Enquanto não houver uma união entre os partidos diferentes palestinos, que aceitem todos eles o Estado de Israel, não vai haver um meio de dialogar com um partido como o Hamas, que não quer dialogar com você. Muito bem. Ok.
A gente agradece aqui a participação de André Leist, brasileiro, oficial reserva da Força Aérea Israelense, cientista político e especialista também contra terrorismo. André, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, a todos. Também agradeço demais aqui a nossa especialista, a professora Suad Nasser, também já foi aqui consultora da ONU e tão prontamente atendeu o nosso pedido para participar do programa. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até uma próxima. Hélio. Bom, muita gente participando por aqui, acompanhando essa discussão, dizendo que está esclarecedor realmente poder conhecer um pouco mais a fundo das origens desse conflito. Você pode continuar participando usando a hashtag Especial Terra Santa. A gente tem que fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando um pouco mais sobre as possibilidades de diálogo nesse conflito histórico. Voltamos já.